Primeiro eu quero registrar que lamento profundamente esse tipo de declaração do candidato Serra. Eu só posso atribuir a talvez um grau de estresse acima do suportável. Preocupado com a eleição, talvez efeito de pesquisite aguda, algum tipo dessa natureza. Porque, olha, o site do PT foi invadido por, talvez, militantes, sei lá, do PSDB, que colocaram lá a propaganda do Serra no site do PT. Eu nunca responsabilizei o Sérgio Guerra, presidente do PSDB, por esse episódio. Rola na internet várias baixarias contra a candidata Dilma Rousseff. Documentos que podem ser impressos, catalogados, colocados numa pasta, por exemplo, e botar dossiê contra a Dilma Rousseff. Nós nunca responsabilizamos o candidato Serra por isso. Até porque seria uma profunda irresponsabilidade. Eu, inclusive, lamento que ontem à noite, quando eu vi a entrevista do Sérgio Guerra, dizendo que iria cobrar explicações da Dilma a respeito do suposto dossiê que teria não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu defini como patifaria. Lamento pelo seguinte, porque agora o Serra faz a acusação pior ainda, porque ele responsabiliza a Dilma. Como eu usei o termo patifaria com relação ao Sérgio Guerra, eu estaria obrigado a usar um termo mais agressivo contra o Serra. Como eu fui colega do Serra no Senado, o tenho em boa conta, então eu vou só dizer que eu atribuo isso talvez a um grau de estresse acima do suportável. Nós repelimos essa acusação. Não há nenhuma ação por parte do PT ou da coordenação da campanha no sentido de orientação, no sentido de encomenda, no sentido de autorização, no sentido de qualquer elemento que autorize qualquer pessoa do PT ou da campanha a desenvolver quaisquer ações no sentido de formação de dossiês. Nós repelimos essa prática e nós repelimos essas acusações. Nós lamentamos, e eu quero lamentar particularmente, porque eu participei de um debate com o candidato Sérgio Guerra, no estado de São Paulo, onde houve um compromisso de que não iria enveredar por baixarias. E nós lamentamos, hoje, tentar jogar no nosso colo uma acusação de um suposto dossiê, que, inclusive, o que me surpreende é que eu vi no blog do Noblar, esta noite, dizendo o seguinte: primeiro, ele botou um post com o seguinte título: começa a vazar o dossiê contra a Serra. Aí coloca comentários de um leitor dele que faz referência a duas acusações contra o Serra. Aí depois ele diz o seguinte: olha, eu havia colocado esse post no blog, depois fui informado por um amigo de que essas acusações estavam no Google, estavam na internet há muito tempo. E mais, ele diz o seguinte: consultei uma fonte que teve acesso ao suposto dossiê. E essa fonte me confirmou que as tais acusações constavam do suposto dossiê. E aí ele pede desculpas porque, na verdade, essas acusações faziam parte. Aí eu só queria entender uma coisa. Quer dizer, tem um suposto dossiê que teria sido encomendado pelos supostos aloprados do PT, e aí descobre-se que esse suposto dossiê tem informações que estão na internet há muito tempo. Eu comentei: olha, como estou lendo a biografia do Bussunda, eu só posso dizer, fala sério. Porque é o tipo de acusação absolutamente improcedente e que não tem qualquer sustentação na realidade. Então, olha, se a oposição está tão desesperada assim, com falta de assunto, com falta de proposta, olha, tenha santa paciência.